E nós estamos recebendo também o pastor Silas Fagundes. Ele é pastor de uma igreja abençoada lá em Taboão da Serra, no estado de São Paulo, onde eu tive já a alegria de estar ministrando nessa igreja tão abençoada, na pessoa do apóstolo Anderson. Glória a Deus. E ele veio em Salvador, veio aqui na Bahia, e nós tivemos a alegria de recebê-lo. Pastor Silas, vem cá, enquanto a igreja também recebe esse servo de Deus com palmas, celebrando ao Senhor. Glórias a Jesus. Pastor Silas, pregoeiro da palavra, mensageiro de Deus, vai estar nos ministrando essa manhã, e você recebe a boa palavra do Senhor ao seu coração. Diga assim: pastor Silas, deixe Deus te usar de maneira especial nessa manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? O bispo já me apresentou, sou o pastor Silas. Que Deus venha abençoar a todos vocês nessa manhã. Deus venha capacitar vocês cada dia mais. Sou de Taboão da Serra. Temos a igreja lá, Tabernáculo da Glória. O bispo foi lá e confesso que ficou difícil vir aqui, né, irmãos? Porque além de pregar, ele canta, ele faz tudo, né? E fica difícil falar para ele. Falei, eu prego. Aí eu falei, tá bom, prega, bispo. Quando ele chegou lá, nada, ele cantava também. Falei, rapaz, vai ficar difícil. Foi lá, trouxe uma palavra poderosa sobre Ezequiel 37. Falou sobre o vale. Pensa, uma igreja que amou o bispo de vocês. Nós podemos já levar eles para lá, sim ou não? Tá vendo? O pessoal é ciumento com você aqui mesmo também. É todo lugar que vai. Não... Pode ficar lá 3 meses com o pastor Silas lá, sim ou não? Não pode ir, né, irmãos? Deus abençoe. Que Deus também abençoe a pastora Isadora. Que Deus te capacite cada dia mais, te ilumine esse dia especial. Feliz Dia das Mães para todas as mulheres guerreiras que estão aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas pelos seus pastores que estão aqui com vocês todos os dias. Que Deus abençoe vocês, abençoe os seus filhos também. Eu sou pai, hoje eu acordei cedo, dei Feliz Dia das Mães para minha esposa. Meu filho pegou o celular, meu filho chama Miguel. E ele falou assim, não esquece de trazer o presente para mim também não. Falei. Aí a Luninha, que tem 4 anos, já pegou também. Tem eu também, tá bom, pai? Falei, tá bom. Quando o pai voltar, eu vou levar o presente para vocês. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Eu falei uma fala ali que eu fui ministrar na sexta-feira. E gostaria de passar para você. Olha para a pessoa que está do seu lado. Eu sempre começo assim. Olha para a pessoa que está do seu lado. Você que tem a sua esposa do seu lado. Você que tem seu amigo, olha para ele também. Fala assim, eu vi. Mais alto, eu vi. Eu reparei que você emagreceu. Dá para dar glória a Deus? Melhor notícia que a mãe recebeu hoje foi essa, pode ter certeza. O marido está feliz da vida. Aleluia. Abre sua Bíblia comigo no livro de Marcos 10, o versículo 46. Interessante que eu fui na igreja ministrar e quando eu falei isso aí, a esposa olhou para o marido e falou assim, rapaz, eu emagreci muito tempo, você reparou hoje? Ele falou assim, eu já estou profetizando que você vai emagrecer mais. Isso que Deus faz. Marcos 10, versículo 46. Quem encontrou, fala glória a Deus. Está escrito assim. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. E Bartimeu, o cego, o filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. Pode se assentar. Que Deus abençoe a vida de Daniel. Você vai me ajudar aí, né? Deus abençoe sua vida, tá bom, Daniel? Vamos lá? Irmãos, eu quero que você entenda e compreenda que eu acabei de ler
o Evangelho de Marcos, que foi escrito pelo próprio João Marcos, também conhecido como Marcos, o Evangelista. Marcos foi um discípulo, e o texto vai dizer que nos livros sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, vai falar a história também desse homem chamado Bartimeu. Mas eu quero que você se atenda nessa manhã, nesse domingo, que Deus tem uma palavra para o meu coração e para o seu coração. Eu quero que você entenda que toda atitude vai ter uma reação. E tem coisas que nunca vão voltar atrás. Tem 3 coisas que nunca voltam. A flecha que é lançada. Automaticamente, quando você lança uma flecha, não tem como você voltar atrás daquilo que você arremessou. A palavra que é pronunciada. Também a palavra, automaticamente, quando ela é liberada, ela não tem como voltar mais. E muitas vezes pessoas acabam o casamento, acaba a família, por uma palavra que é lançada. E muitas vezes essa palavra que é lançada, muitas vezes fere corações. E digo eu que, certa vez, minha mãe fala que tem palavras que doem mais que um tapa. E a oportunidade que é perdida. Muitas oportunidades que passam na nossa vida, muitas vezes, se nós deixarmos ela passar, nunca mais nós teremos ela de volta. Quantas oportunidades eu e você temos que, quando nós perdemos a oportunidade, nós falamos, cara, essa oportunidade passou na minha mão e eu não aproveitei. Quantas vezes a pessoa podia ter ficado rico por uma oportunidade e muitas vezes por não ter o acesso e deixou a oportunidade passar. Muitas vezes ela não conseguiu ter óbito e não conseguiu conquistar aquilo que tinha para ela. Então tem algumas oportunidades das nossas vidas também que passam e muitas vezes não voltam atrás. Mas também tem algumas oportunidades que vêm sobre as nossas vidas que nós aproveitamos e nós falamos, ainda bem que teve essa oportunidade para a minha vida. Quando você teve a oportunidade de chegar nesse culto, foi o próprio Senhor que te chamou. Porque o texto diz que João vai dizer que o Senhor chamou nós. Então, quando você está nesse culto, é uma oportunidade que você tem de glorificar, de exaltar e de exaltar o nome do Senhor. Então, tem 3 coisas que não vão voltar nunca, mas nós podemos entender que o texto vai dizer, e depois foram para Jericó. A palavra depois foram para Jericó, aqui está dizendo que Jesus está entrando em Jericó. Jesus está entrando em Jericó. Aprendemos que Jesus faz 2 milagres em Jericó. Quantos milagres ele faz? Aprendemos que Jericó, nós conhecemos a história porque nós lemos o debate de Josué. Porque Josué lembra das muralhas de Jericó, então automaticamente você vai semelhar aquilo que o povo de Deus gritou, aquilo que o povo de Deus bramou, aquilo que o povo de Deus deu 7 voltas e aquela muralha caiu. O texto vai dizer que depois que Jericó ela cai, a história vai dizer que Josué amaldiçoou a terra de Jericó. Eu fui para Israel. E quando eu chego em Israel, se você ver Jericó, você vai ver que Jericó nunca foi mais a mesma. Uma cidade forte, uma cidade que as pessoas admiravam. E o texto vai dizer que Jesus ele opera 2 milagres em Jericó e Jesus vai entrar dentro dessa cidade para quebrar essa maldição. Eu não sei o que você está passando nessa manhã, não sei o que você está enfrentando, mas eu quero dizer que Jesus está entrando hoje para quebrar essa maldição. Eu estou profetizando que Jesus vai entrar hoje para quebrar essa maldição. Porque todas as vezes que Jesus entra, ele tem que fazer algo. O texto diz que tem uma multidão com Jesus. Tem uma multidão. O texto vai dizer que Jesus muitas vezes ele ama a multidão. Eu quero que você entenda, porque o texto diz que tem uma multidão, ele está entrando dentro de uma cidade. O texto vai dizer da viúva de Naim, tem uma multidão saindo da cidade. Mas todas as vezes que Jesus entra em algum lugar, algo tem que acontecer. O texto vai dizer que aquilo que estava morto dentro de um caixão, que era o filho da mulher, ele ressuscitou. Porque é assim, todas as vezes que Jesus entra, ele ressuscita aquilo que está morto dentro de nós. A Bíblia vai dizer, Bispo Wagner, que Jesus ele entra em Jericó, mas a Bíblia vai nos narrar aqui que Jesus, ele saindo, mas se ele saiu é porque ele entrou. O texto vai dizer que ele faz 2 milagres em Jericó. O primeiro milagre que ele faz em Jericó é de um homem chamado Zaqueu. Como é o nome dele? E o segundo milagre que ele faz quando sai é Bartimeu. Eu quero que você entenda que o texto vai dizer que quando Jesus entra em Jericó, Zaqueu ele entende e compreende que Jesus vai entrar na cidade. Porque ele ouve falar, ele ouve. E por ele ouvir falar, automaticamente ele se levanta. E quando ele se levanta, ele fala assim, Jesus vai passar por aqui. Eu vou me adiantar, eu vou subir numa figueira. Porque somente se eu ver ele passar, eu vou ficar muito feliz porque eu estou vendo. O texto vai dizer que Jesus, quando ele entra em Jericó, tem uma multidão. Porque onde Jesus está, algo sempre acontece. E Jesus ama tanto a multidão que o texto diz que ele está pregando 3 dias. Ele olhou para André e falou assim, o que tem para alimentar essa multidão? André falou assim, Senhor, não tem nada. Ô Felipe, não tem nada. O texto vai dizer que Felipe, André, os discípulos falaram, se eu fosse o Senhor.
Se eu fosse... Irmãos, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, tem gente querendo ajudar Deus. Já viu aquele conselho? Se fosse eu... E você, rapaz, eu que sou pai, calma. Já viu seu filho quando chega? Se fosse eu, mãe... Aí você olha assim, rapaz, com 4 anos de idade, imagine. O texto vai dizer que Felipe, se fosse eu despedia essa multidão. Eu mandava embora. Porque nós não temos nem nós o que comemos. Imagine essa multidão ser saciada. E o texto diz, e Jesus falou aquilo para saber que estava no coração dos discípulos. Jesus falou, negativo. Porque a mesma fome que vocês estão passando, eles estão passando também. O mesmo cenário que eu estou ministrando 3 dias, eles estão ouvindo a mesma palavra que você também. Jesus está dizendo, aqui não tem benefício só para os discípulos. Se vocês vão comer também, essa multidão vai ter que se alimentar. O texto vai dizer que a multidão toda foi alimentada. Levanta a sua mão, que eu quero liberar a primeira palavra profética nessa manhã. Eu quero dizer para você que não vai faltar pão, não vai faltar alimento na sua casa, porque nessa manhã Jesus está mandando eu liberar uma palavra. E a palavra profética para a sua vida é, não se preocupe, porque quando você vem no culto do Senhor, o Senhor vai despedir você com a sua barriga cheia da presença dele. Jesus, ele não vai deixar nunca a multidão em vão, não, ele sempre vai olhar para a multidão. Apertavam ele gerava milagre no meio da multidão. O texto vai dizer que ele entrou. Ele entrou. O texto vai dizer que Bartimeu, ele se antecipa, e quando ele se antecipa, ele sobe numa figueira e fala assim, ele vai passar por aqui. E se ele vai passar por aqui, eu vou ter um êxito. Porque eu estou na parte de cima. Ele está na parte... Quantos milagres ele fez em Jericó? Ele fez um milagre a alguém que estava em cima, e outro milagre ele fez a alguém que estava em... Primeiro ele faz um milagre na vida de um rico, que está em cima e ele mandou. Depois ele pega alguém que está à beira do caminho sentado, que está deitado, ele mandou levantar. Eu quero que você entenda, não sei se você está em cima ou você está embaixo, mas hoje é a noite que Deus vai levantar você. Hoje nessa manhã Deus vai levantar você de uma forma especial. Levanta a sua mão, que eu quero liberar uma palavra profética. Jesus está dizendo para você nessa manhã, eu não sei a situação que você chegou, eu não sei como você está, mas hoje nessa manhã Ele vai te levantar. Aleluia! O texto diz que quando ele olhou Zaqueu, ele falou assim, desce depressa. Desce, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. A notícia que Zaqueu vai receber é uma notícia que ele está dizendo assim, olha, eu sabia que você ia entrar nessa cidade, eu me adiantei. Eu subi numa figueira que somente eu queria ver você passar. Mas quando Jesus está passando, ele parou. E quando ele parou, ele olhou para cima e falou, desça. Ele está dizendo, calma. Antes de você me ver, eu já estava vendo você há muito tempo. Jesus está dizendo para você nessa manhã, eu te conheço, eu sei que você está passando, eu sei que você está enfrentando, e nessa manhã eu te darei o que você precisa. Pastor, mas tem muita gente, tem uma multidão, mas Jesus sabe o seu nome, Jesus conhece o seu endereço, Jesus conhece o seu CNPJ, e Jesus está dizendo, não se preocupe com a multidão, porque toda a multidão tem um milagre realizado da minha parte. Desce, Zaqueu. E Zaqueu desceu. Hoje me convém pousar na tua casa. E o tema dessa ministração fala assim, vista, mais alto, vista ou visão? Fala assim, vista ou visão? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, é vista ou visão? A Bíblia diz que Jesus ele entrou dentro da cidade de Jericó, ele vai fazer 2 milagres. Quando ele entra é sensacional, a multidão fala, uau, que milagre. Tenta imaginar isso, a multidão indo com ele realiza o milagre. Entra na casa de Zaqueu e a multidão está lá de fora, porque ele tem que sair. Mas em Jericó tem uma entrada, quantas entradas?
tem uma entrada. Só entra por um lugar em Jericó. O texto diz que quando Jesus ele vai sair de Jericó, tem alguém que está à beira do caminho. Está na localização exata. Então você está dizendo para mim que ele entrou e viu. E quando ele saiu, aquele homem recebeu. Agora olha para a pessoa e fala assim: calma. Se o seu milagre não chegou na entrada, até na saída ele tem algo preparado para você. Porque o milagre de Bartimeu não foi na entrada. Jesus poderia ter parado e falar: levanta Bartimeu e vamos continuar. Mas a localização de Bartimeu é uma localização exata. A localização de Bartimeu ia gerar um milagre na vida dele. Quer que eu falo para você nessa manhã, para você dar um glória? Você está na maior localização para o seu milagre ser gerado. Você está na melhor localização aonde seu milagre pode ser gerado. É Deus dizendo para você nessa manhã: olha, tem pessoas que podem estar em casa, tem pessoas que podem estar com a família nesse momento, mas você está na sua maior localização para Deus realizar um milagre na sua casa. Porque o que está escrito em Atos, eu profetizo na tua vida, que você e tua casa servirão o nome do Senhor. A localização de Bartimeu é uma localização exata, porque a localização exata vai te trazer o resultado positivo. O resultado positivo só é naquilo que você está bem localizado para ser gerado aquilo que ele está passando. Então muitas vezes, bispo, quem sabe o milagre não chegou na entrada, mas a sua localização vai fazer ele reparar para você. Sabe isso? Quando você passa, você fala: eu tenho que voltar. O texto diz que ele vai voltar para sair de Jericó. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. E quando ele sai a semear, ele tem a sua semente, sim ou não? O texto vai dizer, Messias, que ele semeou. E aquilo que ele semeou teve resultado, sim ou não? Não. O texto vai dizer que ele voltou a semear novamente. Ele pegou a semente mudou? O semeador mudou? Ele semeou novamente e nada aconteceu. Na terceira vez aconteceu? Não. Aí na quarta vez o texto diz: mas o semeador, irmãos, é a mesma semente, é o mesmo semeador, mas ele só mudou o solo. Porque a sua localização do seu solo vai mostrar os seus resultados. Sabe por que muitas vezes nós quebramos a cara? Porque nós não estamos bem localizados para o nosso milagre. Mas o que Jesus está mandando eu dizer para você aqui nessa manhã, que a sua localização aqui na aba está na localização exata. E nessa manhã, aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, se prepara, porque o nível da sua adoração hoje vai ser o nível do seu milagre, diz o Senhor dos Exércitos. Se prepara nesse domingo de manhã, mãe, pai, porque eu irei fazer o sobrenatural. Quem acredita, levanta a mão. É Deus dizendo para você: olha, eu te conheço as suas obras, eu te conheço as suas limitações, mas por você estar sendo semeador com a sua semente na localização exata, hoje tem multiplicação. Multiplicação para sua casa, multiplicação para os seus filhos. Tem multiplicação hoje, multiplicação. Pastor, mas dentro da empresa, multiplicação na sua empresa. Pastor, no meu trabalho, tem multiplicação no seu trabalho. Pastor, na minha faculdade, hoje chega uma multiplicação do Senhor para a sua vida. Tem multiplicação, Daniel. O texto diz que Jesus está saindo de Jericó e tem uma multidão com ele. O texto vai dizer que Bartimeu está à beira do caminho. O texto vai dizer que a multidão fala assim: cala a boca, ele não vai te ouvir. Deixa ele passar. Deixa ele ir embora.
Quantas pessoas falaram que você não ia conseguir? Quantas pessoas falaram que você não ia avançar? Quantas pessoas falaram para você ficar parada? Quantas pessoas falaram para você retroceder? Mas quando você acordou nesse domingo de manhã e falou: negativo, eu não vou parar, eu não vou retroceder, eu vou avançar para aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Porque o que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida é algo extraordinário. Porque a localização que nós estamos posicionados para ser gerado algo dentro de nós. E o texto diz que agora Jesus está saindo e a multidão está dizendo: para, não grita, não fica desesperado. E o texto vai dizer que Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O que ele está dizendo, ele está compreendendo e entendendo. Porque alguém falou: olha, ele está voltando. Pode ser a sua última oportunidade, porque foi a primeira e a última vez que Jesus pisou em Jericó. E as pessoas, quem sabe, falaram para ele: olha, Bartimeu, ele está saindo, e quem sabe nunca mais ele vai voltar. Aí Bartimeu, filho de Timeu, falou assim: eu conheço esse Jesus. Por quê? Porque meu pai pregava desse Jesus, meu pai falava desse Jesus, dentro de casa eu tive um ensino desse Jesus. E se é esse Jesus de Nazaré que está passando, eu sei da origem, eu conheço as obras. Então por isso eu vou clamar: ó Jesus, ó filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Sabe o que Bartimeu está dizendo? Eu conheço quem você é, eu sei que você pode fazer. Eu não tenho vista, mas a minha visão está aberta e eu sei que o Messias está passando. Levanta a sua mão do tamanho do seu milagre. Deus está dizendo para mim, para você nessa noite: eu estou passando na aba. E quem estiver preparado para receber, dá o maior glória nessa manhã. Eu estou sentindo uma presença de Deus, e Deus está dizendo: eu estou passando, Silas, eu estou curando, eu estou levantando, eu estou dando vida. Eu estou sentindo uma graça aqui, bicho. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ele está passando. Fala assim: todas as vezes que ele está passando, algo tem que acontecer. Ai, eu de que rabassorebequeia, chébia. É hoje, é hoje, é hoje que seu milagre acontece, guerreira. É hoje que seu milagre acontece, guerreiro. Porque Deus abre a sua visão. Zaqueu tinha visto e queria ver ele passar. Fala glória a Deus. Agora alguém que não tem vista. Zaqueu subiu no alto, se escondeu para ver ele passar. Agora quem não tem visão está sabendo que ele vai passar. Zaqueu não tinha ninguém falando para ele: para de gritar. Porque ele não gritou, ele ficou quieto. Mas quem tem visão, ele sabe o que pode acontecer quando ele passa. E esse negócio é interessante, bispo. Porque o texto diz que certa vez um rei, todas as vezes que ele vinha contra Samaria, ele, no seu secreto, ele falava assim: vou matar o povo. O texto diz que Eliseu chegava no seu rei e falava assim: vamos sair daqui. Por quê? Porque Deus me revelou que o rei vai vir até nós. E quando o rei chegava para matar Eliseu e matar a tropa, tinha o livramento de Deus. 1, 2, 3 vezes. Aí, Ítalo,
O texto vai dizer que o rei colocou algo no coração e falou: tem alguma coisa errada. Por quê? Porque todas as vezes que eu armo a armadilha para tentar destruir o povo, eles têm livramento. Eu armo os soldados, os cavalos, as espadas, e quando nós vamos destruir esse povo, Deus dá o livramento. Eu queria entender porque tem tanto livramento para esse povo. Porque eu falo no meu secreto, não falo para ninguém. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: quem tem visão, vê o que ninguém vê. Vive o que ninguém vive. Acredita naquilo que ninguém acredita. Já parou para imaginar que muitas vezes seu marido não está na igreja, a pessoa vai fazer o que na sua igreja? Eu estou buscando por aquele que vai estar do meu lado todos os dias no culto. É só visão aberta. É você acreditando que muitas vezes aquilo que ninguém acredita. O texto vai dizer que alguém falou assim: eu sei quem está fazendo isso. Quem é? É Eliseu. Alguém caguetou Eliseu dizendo assim: esse cara que está te caguetando. Sempre tem um Zé Povinho no meio, né, irmãos? Misericórdia. Esse cara aí sabe de tudo de você. Mas eu estou orando no secreto, é ele. Então tá bom, vamos matar ele. Onde ele está? Ele está lá em Dota. O texto diz que o rei pega e fala: vamos lá. O texto vai dizer que quando ele bate na localização, Eliseu está dormindo. Eliseu está? Aí Geazi acorda. E quando Geazi acorda, bispo espante, o texto vai dizer que ele acorda de manhã, porque ele é o servo. Quando ele acorda de manhã, quando ele fala assim: você viu meu senhor, quando ele abriu a porta, ele falou: e moiou. O exército estava lá para matar eles. E Eliseu está? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: quem tem visão, não tem jeito. Dorme tranquilo na promessa. O texto vai dizer que Geazi acordou ele. E quando acordou ele, o texto vai dizer: acorda, meu senhor. Por quê? Porque você não está vendo o que eu estou vendo. A vista é assim. Por quê? Porque tem um exército que está lá fora e eles vão nos matar. Aí Eliseu levanta e fala: calma, maior é quem está conosco que quem está com eles. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: porque a vista sempre te mostrará quem está te atacando, mas a visão sempre vai te mostrar quem está te defendendo. O que Eliseu fala? Senhor, abra a visão desse moço. E quando abriu a visão, ele viu aquela cavalaria e falou: uau! Uau! Oh, Senhor! Segura a mão da pessoa que está do seu lado. Oh, Senhor! Deus está abrindo a sua visão nessa manhã. Deus está dizendo para você nessa manhã: não temas. Não te assombras. Eu sou o teu escudo. Eu continuo sendo a tua proteção. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nessa manhã na aba você não será atingido. Você, seu nome é, corre para cá e toca no altar. Corre, corre, corre. Levanta todo mundo a mão. Toca com as duas mãos no altar. Seu nome é?
Estende a mão. É Deus dizendo: eu conheço você. Não temas. Cadê uma obreira aqui, por favor? Sou Deus que te limpei. Sou Deus que te trouxe. Sou Deus que te guardei. E sou Deus que digo: não temas. Porque falaste comigo, Senhor, eu preciso viver mais. Eu preciso entender mais. Porque essa semana foi uma semana meio complicada. Uma semana complicada. Mas eu conheço as tuas petições. Eu conheço as tuas lamentações. Eu estou dizendo para você: não temas, porque hoje, nessa manhã, é a manhã de você se levantar como você nunca se levantou. Vou repetir para ver se você entende. Nessa manhã você vai se levantar como você nunca se levantou, porque as portas que se fecharam, sou Deus que estou abrindo hoje. Terebecamaia súbia. Todas as palavras que foram liberadas, que tentaram paralisar você, as palavras que tentaram colocar contra a sua vida para exterminar o que eu tenho dentro de você, eu estou dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não se assombres, porque eu sou teu Deus. Porque quando você tocou nesse altar, porque foi esse altar que te segurou, viu, minha filha? Foi esse altar que não fez você sair correndo deste lugar. Foi esse altar que segurou as tuas mãos, os teus pés. E Deus está dizendo para mim, com glória a Deus da igreja: Deus vai te renovar nessa manhã. Deus segura na sua mão nessa manhã. E Deus está dizendo: não temas, porque você não vai precisar negociar, porque o que é teu é teu. O que eu prometi para você é teu. E não se preocupe não, porque com essas lágrimas sou Deus dando restituição. Eu vou repetir mais uma vez: restituição. Eu estou entrando na tua casa agora, estou colocando as coisas nos lugares, e com glória a Deus da igreja. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: sua visão será restituída hoje. Estou sentindo uma graça de Deus. Fala assim: visão ou vista. A vista sempre vai mostrar quem está te atacando. Muitas vezes o ataque dói. Mas a visão sempre vai mostrar quem está te protegendo. Lembra de Pedro? Mataram Tiago na Páscoa e falaram: amanhã é seu dia. O texto diz que Pedro estava dormindo. O anjo acordou Pedro e falou: acorda. E Pedro dormindo: acorda! Por quê? Vamos embora. Aí nós pensamos que quando você chega no shopping, automaticamente a porta se abre. É ou não é? Já acontecia com o Pedro isso aí, irmãos. Pedro ia passando, a porta se abrindo. Já era presencial. Eles aprenderam isso com o Pedro, porque você não está entendendo. Pedro ia passando, a de bronze abriu, a de prata abriu, foi todas abrindo. Aí quando Pedro parou na porta da oração, que estava todo mundo orando por ele, cadê o anjo? Foi embora. Por essa porta aí você vai ter que bater nela. Mas todo mundo está orando por Pedro, falando: liberta Pedro, salva Pedro, cura Pedro. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não se espante, porque nessa manhã o milagre vai bater na sua porta. O que você precisa vai bater na sua porta nessa manhã. O que você necessita, o que você tanto busca, vai bater na sua porta e dizer: eu cheguei, porque eu vi a tua petição. O texto diz que Bartimeu, ele grita, porque ele tem visão, correto? E quem tem visão é meio uma coisa de louco, irmãos. Porque, vamos lá, bispo, quem tem visão, ele acredita naquilo que ninguém acredita. Exemplo, quando você foi construir aqui, você olhou e falou assim: cara, na vista não tem como. Vou ter que comprar isso aqui, vou ter que gastar com isso aqui, vou ter que gastar com isso aqui. Pode ter certeza que alguém falou assim: pode ser doido. Mas a visão é além. A visão, você já vê a cadeira, você já vê o telão, você já vê o som, você vê o ar-condicionado.
Aí quando acontece a nossa, você conseguiu chegar. Você fala assim, calma, eu consegui chegar porque quando eu estava no começo eu já estava acreditando no dia de hoje. A Bíblia diz, que eu já vou estar encerrando, em Atos 9, é 9 ou 16? Deixa eu ver aqui. Atos 9, versículo 11. Coloca para mim Atos 9, 11, que você vai entender. E você vai entender que a visão muitas vezes sempre vai estar na frente da vista. Atos 9, versículo 11. Tá todo mundo, consegue colocar aí para ler? Consegue? Você que tem a voz boa aí, fala aí, bispo. 9, 11. Apareceu 11 e o 12. Vai acontecer. Tem a Bíblia aí? Coloca na Bíblia. 9 e 11 de Atos. Espera aí, aprende comigo. Deus está falando com o profeta. Vai numa rua chamada direita e pergunta de um homem chamado. Ele está falando para o profeta quem é, viu? Mas o profeta vê, sim ou não? Vamos, continua. O 12. Espera. Paulo está cego. Paulo está cego. O profeta Paulo está cego. E Deus falou, ó, vai lá, porque tem um homem chamado Paulo. Ele está na rua direita, na casa de Judas, mas tem um porém. Ele já está te esperando. Ele já te conhece. Você está entendendo? Ele está falando para o profeta. Você está vendo? Estou vendo. Você vai procurar ele, vou. Mas ele já sabe o seu nome, viu? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, calma. Quem tem visão, vê coisas que ninguém vê mesmo. É ou não é? É verdade ou não é verdade? Muitas vezes acontece algo na sua vida e você fala, já sei que vai acontecer isso. Só quando agora é evidente. É o que agora? Ah não, porque Deus falou comigo. Já foi usado para falar alguém com Deus, falar assim, ó, Deus me mostrou que eu sou cara, Deus te mostrou. Não estou entendendo isso. Não, Deus me mostrou. Quem sabe você deu um recado e a pessoa não acreditou e morreu. Porque a visão, quando ela é aberta, automaticamente você vai viver aquilo que você nunca viveu. Você vai entregar aquilo que você nunca entregou. Você vai vivenciar o que você nunca vivenciou. O texto diz que agora Bartimeu, ele dá um grito. E o grito faz Jesus parar. Jesus, para a multidão que Jesus parou, ele mandou Zaqueu descer. E Zaqueu falou diretamente com ele, falou, Zaqueu desce. Zaqueu tem vista, ele desce normal. Subiu numa figueira. Quem era mais novo já subiu em figueira, em árvore, alguma coisa para pegar pipa, alguma coisa desse tipo aí? Até as mulheres subiam, meu Deus, hein? Aqui as mulheres guerreiras mesmo, hein, velho? A pipa mandada, quem vai dar busca? Lembra quando você ia lá comer pitanga, comer alguma coisa desse tipo, sabe, fruta assim no pé, alguém subia? Até melhorei, né? Ô, bicho, eu me lembro que tinha um lugar que nós subimos e era bem difícil para pegar pitanga lá na chácara do Mané. Acho que ele tá nem assistindo, em nome de Jesus. Mas não, nós tinha essa mania de pegar. Não sei se você já passou por isso. Vamos ali, tá onde? Tem a chácara do Mané. Nós já com calma, nós subia. Para subir é até difícil, mas para descer é rápido. Porque quando o Mané aparecia, você não tá entendendo. Sai lá em cima, o cara fazia assim, ó. Vai! Você já saía batendo, rolando. O Manézinho com a espingarda dele, pá! Falava, Jesus! Com as pitangas tudo no bolso. Aí nós ia lá, começava a conversar e falava, cara, você vai entender o que eu vou dizer. É legal, nós subimos, nós se matamos, mas foi mó legal para descer, tal.
para subir uma coisa, para descer. Então Zaqueu, imagina ele recebendo Jesus falando, desce! Imagina como ele desceu. Se for uma pintanga, você pular, imagina para Jesus, você pular de cabeça no chão. Você está me chamando? Agora para Bartimeu o texto vai dizer que ele está passando, e quando ele está passando, a multidão falou, para, ele parou. Mas ele vai falar com alguém que está caído. Quando você fala que tá alguém que está caído é diferente, porque Bartimeu ele anda. Quero que você entenda. Ele anda, Bartimeu. Mas Bartimeu, ele não tem vista. Mas a visão dele estava... estava na frente de todos que estavam ali. Porque o texto vai dizer que quando Jesus parou, Jesus foi até Bartimeu, sim ou não? Jesus falou, manda chamá-lo. Agora tenta imaginar. Só um pouquinho. Bartimeu, oi! Jesus está te chamando. Eu tenho um recado para você nessa manhã. Jesus está te chamando. Vou repetir. Jesus está te chamando. E todas as vezes que Ele chama é porque Ele tem algo a oferecer para você. Mas quem sabe a multidão, as palavras, as pessoas queriam paralisar. Mas Jesus está dizendo, mas eu te chamei. E aquele que eu chamo, todos têm que parar e têm que entender que eu chamei você pelo seu nome. Deus está dizendo na aba nessa manhã, eu chamei você pelo seu nome. Eu paro multidão, eu paro pessoas, porque eu vou realizar o que você necessita. Fica de pé nesse momento. Fala assim, Ele parou por você. E todas as vezes que Ele para por alguém é porque Ele manda chamar. E todas as vezes que Ele chama alguém é porque Ele quer realizar. Agora eu quero que você entenda, nesse domingo, Dia das Mães, Ele chamou você. Ele chamou você. Ele chamou a senhora, Ele chamou a senhora, Ele chamou a senhora. Chama a senhora. Chamou todos aqui. E por esse espaço de momento que eu estava falando com o Messias no carro, que ele, quando chama para chegar até ele, ele fala, manda vir até a mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Calma. Eu estou te chamando para você se achegar perto de mim nessa manhã. Porque eu vou abrir a sua visão. O que você está passando, nunca mais você vai passar. O que você está enfrentando, você nunca mais vai enfrentar. Porque vai derramar uma glória sobre a sua vida. Porque eu parei a multidão para falar com você. Ele está gritando o seu nome e dizendo, ei, se achegue até a mim. E com essas lágrimas, a sua visão está sendo aberta para você vivenciar o que você nunca vivenciou. É Deus dizendo nessa manhã, você está preparado para viver o maior milagre da sua vida? Você está preparado para viver o extraordinário na sua vida? Na sua casa, na sua família? Você está preparado para ver o seu marido cultuando com você? Eu vou repetir que você não entendeu. Você está preparado que no próximo culto o seu marido já vai estar cultuando e exaltando o Senhor do seu lado?
Você ter preparado para essa semana que vai iniciar, vai ser o maior faturamento da sua empresa, nos seus negócios. Eu estou profetizando se você está preparado para você vivenciar. Hoje sendo o primeiro dia da semana, as suas melhores vendas, os seus melhores negócios, seu filho sendo curado, a sua família sendo transformada, porque através dessa atitude de fé que Jesus te ama, Jesus está dizendo: eu te chamei. Estou sentindo uma graça de Deus tão forte, dá vontade de sair correndo. Eu te chamei. Eu te chamei, eu te chamei. E o texto vai dizer que quando ele chegou até Jesus, Jesus vai liberar uma palavra profética. E Jesus vai falar assim: o que quero que eu te faça? O texto vai dizer que ele falou assim: eu quero ver. Mas estava na cara que ele queria ver. Mas Jesus queria que ele falasse para todo mundo ouvir que aquilo que ninguém acreditava, Jesus era capaz de fazer. E com essas lágrimas, olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: se prepara, que nessa manhã você vai ver o que nunca viu. Ele vai passar por aqui. E quando eu começar a oração, ele vai começar a tocar nos vasos aqui nessa manhã. Ele vai começar a restituir nessa manhã. Ele vai começar a tocar em você nessa manhã, porque ele dizendo: ei, eu estou tocando em você, porque eu estou passando. Ele está passando nessa manhã. Levanta suas duas mãos para o céu, eu quero fazer essa oração. Tem gente que já está no glória, já está na marcha. Eu não sei o que você vai fazer, mas é você marchando em Deus, visitando o seu esposo. É você marchando em Deus, visitando o seu filho. Eu quero que você faça o que você nunca fez agora. Você vai fazer o que você nunca fez. Você vai entregar o que você nunca entregou. Já tem gente que começou lá atrás. Você vai entregar o que você nunca entregou. Você vai fazer o que você nunca fez. Mas você vai chamar a atenção de Deus. Pastor, eu vou subir numa figueira. Pastor, eu vou me levantar. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu estou dizendo para você nessa manhã que Ele vai abrir a sua visão. Ele vai passar aqui na igreja. E quando Ele estiver passando, Ele quer parar para chamar a você pelo seu nome. Estou ouvindo barulho de línguas estranhas. Tem gente sendo renovada. Quem é da línguas estranhas, entra nesse mistério. Quem é do glória, entra no glória. Quem é do aleluia, entra no aleluia. Sobe aqui, missão. Ó Deus, ó Pai, Tu é o dono do ouro, o dono da prata. Eu te peço que nessa manhã o Senhor venha surpreender a sua igreja. Abre a visão, meu Deus, dessas mulheres guerreiras.
Que aqui na aba, ó Pai meu Deus, o Senhor vem abrir a visão nessa manhã de uma forma espetacular. Você que sonha em ser modelo, vai ser modelo em nome de Jesus. Você que é advogado, você vai ser o maior advogado de Salvador em nome de Jesus. Só você que é advogado, levanta a mão. Você que é advogado, levanta a mão. Levanta a mão mais alto que eu quero te ver. Que todas as causas que estavam paradas a partir de hoje, que vai iniciar essa semana, acredite se quiser que Deus me deu uma visão. As causas serão liberadas em nome de Jesus. Pastora, estende a mão. Eu vejo algo profético, e tudo aquilo que é profético tem que ser liberado, e Deus está dizendo, não se preocupe, porque a ferramenta eu coloquei na sua mão, a capacidade de tudo. Eu vejo um grande evento de mulheres, eu vejo você na frente. Eu vou repetir mais uma vez, eu vejo um grande evento de mulheres e estou vendo a senhora na frente. Levanta a mão lá no alto, que eu vou entregar o microfone agora. Deus está dizendo, eu sou a tua sombra, eu sou o teu escudo. E sou Deus que farei coisas grandes também contigo. Coloquei a palavra na tua boca, te consagrei e te levantei. E não temas, porque o que eu tenho para fazer nesse ano contigo é sobrenatural. Bispo, que Deus abençoe sua vida. Que Deus venha te capacitar cada dia mais. E quando eu estava vindo para cá, agradecendo a Deus por tudo que eu estou vivendo nesse tempo. E muitas vezes ser pai, não somente de casa, pai físico e pai de tantas pessoas. Muitas vezes você é um homem forte, um homem corajoso, um homem que abraça todo mundo, um homem que guerreia por todos, um homem que luta por todos. Mas o que Deus está dizendo para você nessa manhã, levanta a mão todos. Que Ele entregou aquilo que Ele confiava em suas mãos. Porque Ele confia em você. Não somente pessoas confiam em você, Deus está dizendo, eu confio em você. Eu te conheço. Eu te levantei. Eu te chamei atrás das malhadas, porque quando ninguém era, eu fiz você ser. E farei coisas grandes com você nesse ano de 2025. Eu farei coisas que você almeja na minha presença. Eu estou vendo uma bandeira, e essa bandeira você vai visitar esse lugar. Já tem passaporte? Já tem um visto? Estados Unidos? Ainda não, né? Levanta a mão lá no alto. Eu vou te levar do Oregemai Super, e anote essa data. E vou fazer nos Estados Unidos coisas grandes contigo. Porque quem estava atrás das malhadas, eu chamei para um propósito muito grande. Para você receber o seu bispo, fala assim, a minha visão, mais alta, a minha visão está aberta. E nessa manhã entregarei a minha adoração.